Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso sobre a moral cristã. Convido você a, junto comigo, rezarmos e entregarmos essa aula aos cuidados do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Sim, Senhor, nós queremos pedir mais uma vez que Tu nos auxilie com o dom do Teu Espírito, para que nós possamos bem viver este momento de formação e acolhermos com alegria, com amor, com esmero, todos os Teus ensinamentos, todo o ensinamento da Tua Santa Igreja. Queremos Te apresentar, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, colocar diante de Ti tudo o que temos, tudo o que somos, para que Tu realizes em nós a Tua vontade e nos forme, segundo a Tua sabedoria, segundo o Teu coração. Queremos Te pedir tudo isto, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre a moral cristã. Alegria de estar com você mais uma vez, partilhar com você dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos da Igreja, na sã doutrina, no Sagrado Magistério, nas Sagradas Escrituras, fontes das quais nós podemos beber e assim podemos crescer na fé, podemos crescer na vivência do Evangelho, no acolhimento e na vivência da vontade de Deus. Seja muito bem-vindo. Neste momento, vamos iniciar a nossa 7ª aula de nosso curso, cujo tema é a justiça social. Antes de adentrarmos no conteúdo próprio da aula, vamos fazer uma breve revisão da última aula, onde o tema era a pessoa e a sociedade. Então a gente viu que o modelo de fraternidade que deve haver entre os homens é a unidade da Santíssima Trindade. A Trindade que é esta fonte, que é o modelo para as relações humanas, interpessoais, comunitárias, sociais. Devemos olhar para a Santíssima Trindade, contemplar e imitar este modelo santo, este modelo perfeito de entrega, de amor e de acolhimento. Vimos também que o ser humano tem necessidade da convivência social. O ser humano é um ser relacional. Ele foi criado para a relação, para a partilha, para a comunhão, para a solidariedade. Ele não é criado para o isolamento, para o individualismo. O individualismo vai de encontro aos planos de Deus para nós. A pessoa humana é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais. Todas as instituições sociais de todos os âmbitos devem ter como objetivo último, fim último, como fundamento e como sujeito a pessoa humana, o bem da pessoa humana. Nem o Estado, nem qualquer sociedade mais abrangente devem substituir-se à iniciativa e à responsabilidade das pessoas e das instituições intermediárias, dos corpos intermediários. Então, as grandes sociedades, o Estado devem respeitar
as instituições menores, as instituições básicas, por exemplo, a família, a comunidade paroquial e outras comunidades, outras formas de sociedade menores, né, em relação às sociedades maiores. A sociedade deve favorecer a prática das virtudes e não impedi-la. Deve inspirar-se numa justa hierarquia de valores. Sim, a sociedade, seja ela no âmbito maior ou em âmbito particular, sociedades menores, localizadas, né, em escopos mais definidos, né, de espaços menores, devem fomentar, devem facilitar a vivência das virtudes, né, e não impedi-las. Devem fazer com que aquele ambiente, aquela sociedade seja um ambiente propício para que cada um cresça numa vida virtuosa, numa vida regada pelos valores, principalmente nos valores evangélicos. Toda a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade para se manter e desenvolver. Então, a autoridade nas sociedades, nas comunidades, nas instituições, é um ente necessário, né? Faz parte dessa mentalidade do Evangelho também, porque a autoridade é aquela pessoa, aquele órgão que vai ser aquele ponto de unidade e que vai ser aquele que, a partir de um espírito de discernimento, de análise, de verificação e sempre em vista do bem comum, vai ser a instituição que vai dar aquelas ordens necessárias para que esse bem comum seja atingido. O bem comum abrange o conjunto das condições sociais que permitem aos grupos e às pessoas atingir a sua perfeição do modo mais pleno e fácil. Então, bem comum é esse conjunto de valores através dos quais os indivíduos e as instituições podem atingir a perfeição de uma maneira mais concreta, mais organizada, mais eficiente. E nós sabemos que que a dimensão mais plena do bem comum é o próprio Deus, né? É a relação com Deus, é uma vida santa. O bem comum inclui 3 elementos essenciais: o respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa, a prosperidade ou desenvolvimento dos bens espirituais e temporais da sociedade e a paz e a segurança do grupo e de seus membros. Então, o discernimento das ações que visam o bem comum deve sempre levar em consideração esses 3 pontos: o respeito à pessoa humana, o desenvolvimento dos bens espirituais e temporais daquele grupo ou daquela sociedade, a paz e a segurança de seus membros. Amém? Então vamos iniciar o conteúdo próprio da nossa aula. Só repetindo, o tema da nossa aula é a 7ª aula do nosso curso. O tema é a justiça social. E eu convido você a abrir o seu catecismo, seja ele impresso ou eletrônico, digital, na internet ou no seu celular mesmo, no parágrafo 1928, e vamos ouvir o que a igreja tem a nos ensinar nesta aula através do catecismo. Então, a sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações e a cada membro seu obter o que lhes é devido conforme sua natureza e sua vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. Então, essa justiça é atingida quando ela é garantida, quando se realizam as condições que permitem às associações e aos indivíduos obter os meios pelos quais eles podem alcançar o bem comum. Então vejam que é sempre em vista desse bem comum, né? A justiça social ela não pode ter como fundamento ou como objetivo interesses particulares, mas sempre o bem comum.
Só se pode conseguir a justiça social no respeito à dignidade transcendente do homem. Mais uma vez, a Igreja sempre reforçando, através do seu magistério, através dos seus ensinamentos, que a justiça social deve ter como objetivo primeiro o bem comum, né? Objetivo como ponto de partida e como objetivo último, o bem comum, mas sempre tendo como fundamento, sempre tendo como conceito fundamental, diretiva principal, o bem da pessoa humana. Esse bem comum deve estar a serviço da pessoa humana. Deve sempre buscar melhorar as condições da pessoa humana. Deve sempre valorizar, potencializar e enaltecer a dignidade da pessoa humana. A Igreja ainda continua falando desse aspecto, né? O respeito à pessoa humana implica que se respeitem os direitos decorrentes de sua dignidade de criatura. Esses direitos são anteriores à sociedade e se a ela se impõe. São eles que fundam a legitimidade moral de toda autoridade. Então veja só, a dignidade da pessoa humana vem antes dos interesses da própria sociedade. Mais importante do que o grupo é a pessoa, mais importante do que a comunidade é a pessoa, mais importante do que a sociedade é a pessoa, porque ela vem antes. A sociedade deve se comportar como tal em vista do bem de cada indivíduo, de cada membro. E o que bem é esse? A dignidade da pessoa humana. Esses valores, esses direitos da pessoa humana, são eles que fundam a legitimidade moral de toda autoridade. Então, as autoridades serão legitimamente morais à medida em que elas buscam o bem da pessoa humana. Esse é o critério, Esse é o critério. Se alguma autoridade, seja uma autoridade individual, uma autoridade de governo, uma autoridade como assembleia, ela só será legitimamente boa, ou seja, ela será moralmente boa se as suas ações, se as suas políticas, se os seus discernimentos visarem sempre o bem de cada um, o bem da pessoa humana. O respeito pela pessoa humana passa pelo respeito deste princípio, que cada um respeite o próximo, sem exceção, como um outro eu. Isso é muito forte, e é muito importante. A necessidade de cada um de nós olharmos uns para os outros como outros eu. Eu me enxergar no outro, eu ver o outro como um semelhante, eu ver o outro como tão digno quanto eu ver o outro como uma oportunidade de amar a Deus nele, de expressar o meu amor a Deus na pessoa deste outro eu, porque ele é semelhante, ele é tão digno de ser amado como eu. Então a igreja faz essa motivação, que cada um respeite o próximo, sem exceção, como um outro eu, levando em consideração, antes de tudo, sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. Então não importa se o outro pensa diferente, não importa, assim, entendam, importa, mas nós não podemos reduzir esse outro a um ponto que me afaste dele. Não, a dignidade deste outro vem antes e é maior do que as opiniões divergentes, do que os temperamentos diferentes, do que as escolhas diferentes que cada um de nós vamos fazendo. A pessoa, a sua vida, buscar sempre o bem do outro, dependente de qualquer coisa.
Nenhuma lei seria capaz por si só de fazer desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho e egoísmo que constituem obstáculos para o estabelecimento de sociedades verdadeiramente fraternas. Esses comportamentos só podem cessar com a caridade. Então, a capacidade de nós vencermos os preconceitos, nós vencermos os distanciamentos, os cancelamentos que muitas vezes vão acontecendo e cada vez mais nós vemos aos nossos olhos, né, os cancelamentos. Não tem nada de exterior que vá fazer com que a gente vença esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. A única coisa que nos torna capazes de ir além dos preconceitos, além das divergências, além das opiniões diferentes, é a caridade. Porque a caridade nos faz nos relacionar com o outro como Deus olha para ele, como Deus olha para nós. É olhar a caridade, insere o nosso olhar no olhar de Deus. E assim o nosso olhar é purificado, é elevado, se torna um olhar de sabedoria, se torna um olhar sobrenatural, um olhar divinizado. É a caridade. A caridade que tem como sua primeira expressão a Deus, o amor a Deus, e como resultado deste amor a Deus, amar o outro por ele mesmo. E não porque ele concorda comigo, não porque aquela pessoa me elogia, não porque aquela pessoa pensa igual a mim. Não, amar o outro por ele mesmo, porque ele é digno de ser amado, porque Deus o ama. Então é a caridade que insere o nosso olhar no olhar de Deus e faz com que a gente enxergue a realidade de uma maneira divinizada, né, com a mentalidade do céu, com a mentalidade do Evangelho. Este mesmo dever, né, o dever de tornar-se próximo do outro e servi-lo ativamente, né, nós temos esse dever. É um dever de caridade. É um dever que nos configura ao Cristo, que livremente deu a sua vida por amor a Deus para a nossa salvação. Então nós temos o dever de tornarmos-nos próximos do outro, uns dos outros, e servir este outro ativamente, tornando-se ainda mais urgente quando este se acha mais carente em qualquer setor que seja. Então nós temos o dever de amar, de servir, principalmente quando este outro tem carências, sejam elas carências básicas, como carências espirituais, carências psicológicas. Quanto maior a necessidade, mais esse outro deve ser servido, deve ser amado por cada um de nós. Quanto maior a necessidade, mais amado aquela pessoa deve ser. Então, este mesmo dever, se estende àqueles que pensam ou agem diferentemente de nós. A doutrina de Cristo vai até o ponto de exigir o perdão das ofensas. Então, eu queria que você refletisse, né, pensasse comigo, olhando para a realidade, né, para os tempos em que nós nos encontramos, como a gente é tentado nessa área, né? Como nós somos levados a nos afastarmos do ensinamento de Cristo, do ensinamento do Evangelho. O que é que a gente vê hoje? Pensou diferente de mim, essa pessoa precisa ser extirpada, essa pessoa precisa ser destruída, cancelada. Eu não quero mais relação com essa pessoa. Eu não quero mais conversa com essa pessoa, porque ela pensa diferente de mim. Não tem nada mais anti-evangélico. Não tem nada que nos distancie mais do que a indiferença, do que cancelarmos a pessoa porque ela pensa diferente, porque ela pensa diferente de mim. Não tem nada mais anti-evangélico, anticristão. Então, seguindo esses ensinamentos, né, acolhendo em nosso coração
pedindo a Deus que nos converta e nos liberte de toda tendência a matarmos o irmão no nosso coração, porque pensa diferente, porque tem opinião política diferente. Vimos ultimamente as eleições, né? Porque votou num candidato diferente do candidato que eu votei. E aí eu cancelo, eu brigo, eu me intrigo. Não é por aí, meu irmão, minha irmã. Vamos refletir. Mas se você conhece alguém, converse com essa pessoa. Se você se encontra nessa situação, lembre-se que Cristo deu a vida por nós que éramos seus inimigos, por nós que traímos a Deus, que dissemos um dia que continuamos dizendo não a Deus com o nosso pecado, com a nossa desobediência. E Cristo não nos cancelou. Cristo não ficou indiferente a nós, com toda a nossa dureza de coração. Ele não nos cancelou, ele não se intrigou de nós. Pelo contrário, Deus veio ao nosso encontro para nos reconciliar consigo. Então precisamos combater essa cultura de cancelamento, essa cultura de morte fraterna, aonde eu mato o outro no meu coração, eu elimino o outro da minha vida, o outro continua com a sua vida, mas para mim ele morreu, porque ele pensa diferente, porque escolheu coisas diferentes, trilhou um caminho diferente do meu. Não podemos agir dessa forma. Como foi triste ver famílias divididas, amigos de longas datas que deixaram de se falar porque votaram em candidatos diferentes. Então, nós precisamos combater, a começar de cada um de nós, permitindo que o Evangelho venha, primeiramente gera uma reconciliação com Deus, e essa reconciliação gera em nós o fruto da caridade, o fruto da bondade, o fruto do perdão, o fruto do acolhimento do diferente, do acolhimento daquele que, num primeiro momento, pensa diferente de mim, mas que isso não define a pessoa. Né? Nós tendemos, né, a cultura do cancelamento faz com que a gente reduza a pessoa a esse ponto de divergência. A pessoa é muito mais do que a opinião política dela, a opinião ideológica dela. A pessoa é muito mais do que isso. Os candidatos passam, as políticas passam, as ideologias passam, mas a alma daquela pessoa é eterna. A alma daquela pessoa é eterna porque foi criada por Deus. A pessoa vem antes da ideologia. A dignidade da pessoa é maior do que a opinião que ela tem sobre determinado assunto. E é por isso que eu devo amar, e é por isso que nós devemos manter comunhão uns com os outros. Olhar para o outro não pelo partido, não pela ideologia, não pelo time, não pelo... seja o que for, mas olhar para o outro como um ser que é imagem e semelhança de Deus, como eu, e que em Deus somos uma única família pelo batismo. Então, a libertação no espírito do Evangelho é incompatível com o ódio ao inimigo, como pessoas, mas não com o ódio ao mal que este pratica como inimigo. Ou seja, o Evangelho faz com que a gente não olhe, a gente seja inimigo do mal, do pecado. Esse sim, mas não podemos ser inimigos dos pecadores. Não podemos ser inimigos das pessoas que cometem o mal, porque ela é maior do que o mal que ela comete. Eu sou maior do que o pecado que eu cometo. A minha dignidade é maior do que o pecado que eu cometo, porque somos imagem e semelhança de Deus. E a igreja continua justamente falando desse ser imagem, né?
criados à imagem do Deus único, dotados de uma mesma alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados pelo sacrifício de Cristo, todos são convidados a participar da mesma felicidade divina. Todos gozam, portanto, de igual dignidade. Então, quais são os critérios que nós devemos utilizar para definir a dignidade da pessoa humana? É o critério da imagem e semelhança de Deus. Aí, esse é o valor de cada um de nós, esse é o maior valor, esse é o ponto principal que nos define. Filhos de Deus criados à sua imagem e semelhança. A minha dignidade mais profunda, aliás, a minha realidade mais profunda no tocante à minha dignidade não são os títulos que eu possuo, não é a beleza exterior, a beleza do corpo, não é um estado intelectual que eu sei, que eu consigo fazer, não é a oratória, capacidade de argumentar. A dignidade da pessoa está numa dimensão muito mais profunda, ontológica, muito mais interior, que é aquele valor que está impresso em nossa alma e que independe dessas realidades exteriores. Nossa alma, nós como pessoas, somos imagem e semelhança de Deus. E é aí onde se encontra a nossa dignidade. Podemos estar em qualquer situação de pecado, distanciamento de Deus, até de apostasia. Isso não diminui a dignidade da pessoa. Não, o ateu, ele não é menos digno do que aquele crente, o santo. Ele não é menos digno, ele não tem menos valor. Na lógica divina, ele não tem menos valor. O ateu, o herege, aqueles que combatem a Deus, o cristianismo, a igreja, aqueles que são ferrenhos adversários da fé, eles não são menos dignos do que aqueles que têm uma caminhada com Deus. Aquele que praticou o pior dos crimes, que está preso, prisão perpétua, seja o que for, aquela pessoa não é menos digna do que aquela que está em liberdade, com a vida moralmente boa. Não é. Porque a dignidade da pessoa humana está no fato de que todos nós, independente de situação moral, psicológica, financeira, intelectual, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É aí onde se encontra a nossa dignidade. Ao nascer, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. Os homens precisam uns dos outros. Que sabedoria de Deus nos fazer precisados uns dos outros. Por quê, né? Porque é um meio pelo qual nós podemos nos relacionar. Então, um exemplo muito concreto, né? Meus óculos aqui. Eu tenho uma vista bem prejudicada pela miopia. Eu não tenho o dom da oftalmologia, eu não tenho o dom de produzir lentes, eu não tenho o dom de produzir armações, não tenho, mas outros têm. Então, eu preciso desses outros que possuem dons, virtudes, capacidades que eu não tenho. E nesse precisar, eu vou ao encontro deles. Eu me relaciono com essas outras pessoas que possuem dons que eu não possuo. Então, veja como o nosso Deus é cuidadoso, né? Veja como o nosso Deus é sábio e nos dá oportunidades de relação. Né? Eu não ter todos os dons não é um sinal de fraqueza, pelo contrário. É uma oportunidade de amar e de ser amado que Deus dá a cada um de nós.
é a complementariedade tão necessária para que nós vivamos aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Essa relação e nesta relação a caridade fraterna, o amor ao próximo, amarmos-nos uns aos outros como Deus nos amou. Nós não somos autossuficientes. Nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum de nós. O próprio Deus, ao se encarnar, ele quis precisar de uma família. Ele quis precisar de homens e mulheres que caminharam junto com ele e o ajudaram em sua missão. Ele quis precisar da ajuda do Cirineu no momento em que carregava a cruz. É assim o nosso Deus, que nos dá essa oportunidade de, na necessidade uns dos outros, nós aproveitarmos para amarmos uns aos outros e assim permitir que a vontade de Deus se realize em cada um de nós, na nossa carne, nas nossas relações. Os homens percebem-se diferenças relacionadas à idade, às capacidades físicas, às aptidões intelectuais ou morais, aos intercâmbios de que cada um pode se beneficiar, à distribuição das riquezas. Os talentos não são igualmente distribuídos. Complementando o que a gente já falou, né? Na sabedoria de Deus, ele vai dar os talentos a cada um conforme a sua vontade, conforme a sua sabedoria. Deus conhece os planos dele, né? Deus tem poder e domínio sobre os seus planos e sabe o que é melhor para cada um de nós. A uns ele dá o dom dos trabalhos manuais, a outro ele dá o dom da pregação, a outros ele dá o dom do acolhimento, a outros ele dá o dom de virtudes intelectuais. Por quê? Porque ao dar aquele talento àquela pessoa será salva à medida em que, acolhendo aquele talento, colocar a serviço de outros que não têm aquele talento. Assim haja a providência de Deus, né? É sempre em vista da salvação, é sempre em vista desse bem comum que é a dignidade de cada um, né? A realização dessa dignidade da pessoa humana em cada indivíduo. As diferenças estimulam e até obrigam as pessoas à generosidade, à benevolência e à partilha. Conduzem as culturas ao enriquecimento mútuo. A gente lembra das primeiras comunidades cristãs, né? No relato lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, onde os cristãos colocavam tudo em comum e não havia necessitados entre eles. Que força de comunhão, que força de caridade, que força de partilha que evangelizou a tantos. Olhavam para aquelas comunidades e viam, vejam como eles se amam. Porque aquelas comunidades realizavam de maneira concreta o plano de Deus, o sonho de Deus para a humanidade. Naquela comunidade, aquele sonho era realizado, aquele plano era executado, era posto em prática. A vontade de Deus era acolhida e posta em prática. Assim devemos nos espelhar também nas primeiras comunidades cristãs, na Santíssima Trindade, fonte de toda a unidade, de toda a comunhão. E falando um pouco da solidariedade humana, né? O princípio da solidariedade é anunciado também sob o nome de amizade social ou caridade social, é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã. A solidariedade se manifesta, antes de tudo, na distribuição dos bens e na remuneração do trabalho. Supõe também o esforço em favor de uma ordem social mais justa, na qual as tensões possam ser mais bem resolvidas e os conflitos encontrem mais facilmente sua solução consensual. Então, só repetindo aqui, a solidariedade se manifesta, antes de tudo,
na distribuição dos bens e na remuneração do trabalho. Todo trabalho precisa ser remunerado, a não ser que seja um trabalho voluntário, claro, né? Esteja ali determinado que aquele trabalho é voluntário, a pessoa se voluntaria a cumprir determinada tarefa em determinada ocasião, situação. Todo trabalho precisa ser remunerado. Como diz no Evangelho, né? Nosso Senhor diz: o trabalhador é digno do seu salário, né? Da sua remuneração. E o outro aspecto é a distribuição dos bens. Então, diante do necessitado, diante daquele que possui carências materiais, psicológicas e espirituais, nós temos o dever de justiça e de caridade de socorrer aquele que precisa. Nós temos o dever. Nós temos o dever de partilhar para que essas diferenças, para que essas desigualdades sejam minimizadas ao máximo, para que as carências sejam supridas ao máximo. Aquele que vai à minha porta, que pede comida, eu tenho o dever de partilhar com ele a comida que eu tenho, a roupa, o calçado, o dinheiro se for preciso, enfim, o bem material, mas também o bem psicológico. Se aquela pessoa precisa de alguém que o escute, alguém que o ajude psicologicamente, nós também temos o dever de socorrer, sim, de ouvir, de escutar, de estar próximo, de saber se aquela pessoa precisa de um tratamento psicológico, de um acompanhamento. Nós temos o dever também. E também nós temos o dever da partilha dos bens espirituais, a evangelização, a intercessão, o jejum em favor daquele que está passando por um determinado tipo de dificuldade. Nós temos esse dever também de partilhar o bem espiritual com o outro, sim. Enfim, como o Pai partilhou o maior dos seus bens com a humanidade, que é o seu Filho único. O Pai, como diz em João capítulo 16, o Pai deu o seu Filho único para todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai partilhou com a humanidade, dando à humanidade o seu Filho único. O modelo de partilha que nós devemos seguir é a partilha da própria Trindade, da própria Santíssima Trindade, que partilha os seus bens conosco. O Pai que dá o Filho que nos dá o Pai e que nos dá ao Pai, ele nos dá o Pai. Então, Jesus é aquele que nos revela o Pai, mas ele também nos devolve ao Pai. Nos devolve ao Pai. Então, veja, é sempre doação, partilha, comunhão, reconciliação. Não, na Trindade não há fechamento em si mesma, não há ensimesmamento, né, como se fala, não há fechamento, mas há partilha, há transbordamento. É nesse modelo também que nós devemos nos transbordar os bens espirituais, nos dando. Né? Se o outro precisa, ele precisa ser socorrido por mim. E Deus nos chama a isso. Deus nos dá a capacidade para isso, nos dá a graça para isso. Deus nos ensina, nos dá os exemplos. O próprio Deus nos dá o exemplo. Nossa Senhora, quando soube que a sua prima Isabel estava grávida, ela foi se dar a Isabel no serviço. A sua prima, ela correu apressadamente após o anúncio do anjo, após ela ficar grávida, né? O seu sim ali, ela está grávida e corre apressadamente para servir a sua prima. Ela foi socorrer a sua prima nas suas necessidades materiais, psicológicas e espirituais. A gente sabe quando a mulher engravida, algumas ficam um pouco mais sensíveis e precisa desse cuidado também mental, psicológico, emocional. Mas também Nossa Senhora foi partilhar
o bem do céu, o seu filho, ela grávida do Senhor, chegou lá e a partir da sua saudação, João Batista já recebe aquele bem, já é batizado no ventre de Santa Isabel. Santa Isabel proclama aquele louvor à Virgem Maria, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então veja que a partir da solidariedade vai gerando comunhão, alegria, saciedade. O que tem dá, o que precisa recebe, e essa comunhão vai sendo edificada entre as pessoas, entre todos nós. Então, somos chamados à alegria da partilha, à alegria da solidariedade. Os problemas socioeconômicos, parágrafo 1941, os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com o auxílio de todas as formas de solidariedade. A solidariedade entre cidades, entre empresários, patrões e empregados, entre pessoas ricas e pessoas pobres, entre nações, pessoas da família. A partilha é um bem universal, é um valor universal e que deve ser buscado, que deve ser vivido para que nós possamos encarnar o Evangelho. O Evangelho precisa ser encarnado, precisa estar impregnado em nossa carne. Ele precisa brilhar em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas escolhas. A solidariedade nos ajuda nesse sentido, né? Então, a virtude da solidariedade ultrapassa os bens materiais, aquilo que a gente já falou, né? Difundindo os bens espirituais da fé, a Igreja favoreceu também o desenvolvimento dos bens temporais, aos quais muitas vezes abriu novos caminhos. Então, à medida em que a Igreja partilhava a fé, essa partilha colaborava e favorecia o desenvolvimento dos bens temporais. A gente vê isso na história da Igreja, né? Aqueles que viviam a fé também estavam a serviço de invenções, né, científicas, do socorro aos pobres nos hospitais, do socorro a pessoas pobres que moravam na rua, de socorro a pessoas que viviam em prostíbulos, a igreja socorrendo, evangelizando. Então, a partilha de bens, a partilha de dons, a partilha dos talentos que Deus nos dá, gera muitos frutos, né? A parábola dos talentos, né? Aquele que recebe o talento e enterra, esse está distante da vontade de Deus, e aquele que fez isso, a gente vê isso no Evangelho, né? Recebeu um carão de Nosso Senhor, né? Do administrador, né? Que ali é a figura de nosso Deus, né? Mas aqueles que investiram, que produziram, que multiplicaram os talentos, né? E esse multiplicar os talentos nesse âmbito aqui é essa partilha, né? Deus é a causa primeira da providência, nós somos a causa segunda da providência. Se há irmãos que passam necessidade, é porque há outros irmãos que estão retendo aquilo que deveria ser partilhado, aquilo que deveria ser distribuído, aquilo que deveria servir para saciar a carência daqueles que estão necessitando. Né? Isso é importante a gente pensar, né? Que Deus nos dá, o que Deus nos dá não é somente para nós, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para a nossa satisfação. É para nós, é para os nossos, mas é para aqueles que precisam, que estão fora do nosso círculozinho, né? do nosso círculo de comodismo. Né? Então Deus envia o cuidado para aqueles, porque Deus é Pai. Deus é Pai de todos. Deus não se esqueceu daquele pobre mendigo na rua que está passando fome. Deus não se esqueceu. Sendo que Ele envia o seu socorro através de outros irmãos. E esses outros irmãos, que pode ser você, que pode ser eu, podem estar retendo aquilo que deveria chegar até aquele
que está passando necessidade. Então a gente precisa pensar, né? Vencer o individualismo, vencer o comodismo, vencer esse fechamento, olhar somente para as nossas, né, o nosso bem-estar, o nosso prazer, a nossa vidinha fácil e pensar que nós somos meios uns para os outros da providência divina. Assim, ao longo dos séculos, vai se cumprindo a palavra do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que nós estamos buscando primeiramente é o reino de Deus ou a nossa vida fácil, o nosso bem-estar, né? Buscar o reino de Deus significa se abrir a todos aqueles que fazem parte deste reino e colaborar com a implantação, com o crescimento deste reino de Deus que vai sendo construído, que vai sendo implantado, né, e que vai ser consumado na parousia, na vinda gloriosa do Senhor, na segunda vinda gloriosa do Senhor. Né, que Deus nos dê essa graça de nos abrirmos à justiça, a dar ao outro o que é de direito, né, a vencermos o nosso fechamento, o nosso egoísmo, e nos abrirmos a vivermos essa graça de sermos instrumentos da providência divina, de sermos canais da providência divina, para que, vivendo a solidariedade, todo o povo, toda a sociedade, todas as pessoas possam crescer nessa dignidade da pessoa humana, possam vivenciar essa dignidade que já é dada, que já está na nossa alma, que já é um dado ontológico de cada um de nós. Que Deus nos dê essa graça da solidariedade. Convido você a fechar os seus olhos e, pensando no que nós ouvimos nesta aula, nós desejarmos e, no silêncio do nosso coração, pedirmos ao Senhor que nos dê um coração mais aberto, cheio de caridade, aberto à solidariedade, um coração que não se fecha em si mesmo, mas que está atento às necessidades e que luta por essa justiça social, o bem comum, a plenitude de cada pessoa, olhar para o outro pelo que ele é ontologicamente, não pelo que ele pode fazer. Dai-nos, Senhor, esta graça. Dai-nos, Senhor, esta graça de te imitarmos, tu que partilhastes conosco o maior dos bens, o teu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno encarnado em nosso meio. E pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua participação nesta aula. Te espero na próxima aula, que será a 8ª do nosso curso sobre a moral cristã. Até lá! Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, Mère